Watinchao, Watingunjanje, Oigoi, Oigo, Furuzawa. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa saguinha gostosa? Vamos continuar a nossa saguinha gostosa? Vocês lembram onde a gente parou? Vamos recapitular um pouquinho. A gente precisa vir pra cá, será? O negócio é o seguinte, agora, na verdade verdadeira dos objetivos é o seguinte. A gente já pegou dois dos... Oh, meu Deus. Dos Ronins, né? Dos chefes Ronins. Já pegou esse daqui, na verdade, seu pai pegou. E aí, o Adaoretá que a gente acabou de pegar, que foi quando a gente descobriu, pelo menos até agora, podemos ter outro desfecho. Mas a gente descobriu que, mesmo com batalhas nos castelos, o castelo depois vai ficar cheio de inimigo de novo. Então aquele meu plano de passar pelos castelos e não pegar nada, porque a gente voltaria pra ele depois numa próxima, eu acho que caiu por terra por enquanto esse plano, tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Toda vez que a gente chegar num castelo, eu vou, se for possível, se nós tivermos com nível suficiente, a gente vai matar os samurais e a gente vai pegar o baú que só abre quando a gente leva todos os samurais. E aí o castelinho vai ficar com o negócio de objetivo completo, né? E aí depois, se tiver outra batalha no castelo, a gente faz a batalha mais tranquilo. Os pontinhos dourados a gente também vai confirmar, voltando posteriormente pro castelo que a gente acabou de fazer, para saber se esses pontinhos dourados eles voltam, ou se esses baús ficam realmente abertos. Porque eu tive uma impressão que a gente voltou para alguns lugares e esses baús estavam fechados e a gente teve que pegar dobrado, ou foram muitos lugares iguais mesmo, né? Então, e aí são dois pontos negativos, são duas opções negativas aí do jogo, tá? Porque eu acho que eles ficarem repetindo a planta dos lugares em vários lugares, isso que a gente não saiu do primeiro estado, né? Porque, por exemplo, vamos colocar aqui só pra gente entender. Ó, província. Então a gente tem uma província. A gente até agora, em sei lá quantos vídeos e horas, a gente só trabalhou na primeira província. Ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ainda tem 8 províncias. E tem umas bem grandes. Essa daqui ainda perto de outras é pequena, né? Eu acho que essa daqui só é maior do que essa. Essa daqui eu acho que é menor, pode ser? Eu acho que essa daqui talvez seja menor. Tá batendo com essa também. E outra coisa que eu prestei atenção muito. Isso daqui não era nível 11, essa província. Essa província não era nível 13. Essa província era nível 10 a última vez que a gente tinha visto. E essa daqui era nível 1, que era a primeira província que a gente começa o jogo. Ou seja, esses níveis, eles vão aumentando, o que eu acho que é errado. Eu acho que cada província devia ter um nível fixo. E aí toda vez que você voltasse para essa província, as coisas seriam mais fáceis realmente. Porém, se você ficasse tentando subir nível nesses lugares, não ia conseguir. Primeiro, porque a gente já reparou que mesmo a gente fazendo submissões, mesmo a gente fazendo outras coisas menores que não sejam as principais, o nível mesmo de subir a maestria, de subir... não sobe. Nosso nível não sobe. Sobe conhecimento. Sobe o... Aqui, ó, classificação de conhecimento. Sobe isso. O resto, o nível mesmo, não sobe, tá? Então, é meio inútil, mesmo nesse estilo assim de jogo,
já é inútil você ficar fazendo isso. Então, mesmo o nível, por exemplo, aqui ficasse 1, aqui ficasse 10 fixo, e você, não, eu vou voltar pra cá e fazer uma coisa aqui pra ver se eu subo o nível. Não, você não vai subir o nível, tá? Você só vai subir o nível se você fizer todas as missões principais que estão na província. O resto, você vai adquirir conhecimento e, quiçá, outra coisa, mas não o seu nível, tá? Então, eu acredito que houve alguns vacilos. O jogo tá lindo, isso não deixa de dizer, o jogo tá lindo. Mas a história também é legal. Mas existe muita coisa repetida. E se não for repetida e nós realmente passamos por lugares que a gente já tinha passado, vocês separaram que os baús dourados, os pontinhos dourados, estavam lá tudo de novo. Então, eu não sei se isso é bacana. Não sei se isso é bacana. E isso está tornando o jogo um pouco cansativo pelo tamanho que ele é. E a gente não saiu da primeira província. Então... Vamos lá. Aqui agora, o que a gente chegou na conclusão? A gente pegou alguns contratos, tá? Eu não consigo ver o contrato ali, mas eu consigo ver aqui. A gente pegou alguns contratos, estamos com 3 contratos. E mais 2 daquele outro que será que é atividades? Eu acho que é atividades, exato. Então temos 2 contratos e 2 atividades que a gente pegou agora. Só que a gente não vai fazer isso agora, tá? Porque senão a gente vai ficar subindo e descendo, e a gente não vai caminhar para lugar nenhum. E aí esse jogo vai se tornar infinito e vai ter vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Então, para nós não ficarmos fazendo um vídeo atrás do outro sem muita finalidade para realmente fazer 100% do jogo, eu acho que vai se tornar um negócio muito, 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 muito cansativo, tá? Então eu acho melhor a gente começar a ir direto ao abate mesmo. E só se a gente realmente precisar chegar perto da onde tá os contratos, a gente faz as missões dos contratos. Fechou? Então vamos fazer nesse jeito pra gente evoluir um pouco mais rápido no jogo em si. Aqui ele está no oeste de Setsu, ele está no sudoeste de Sakai. Sakai tá aqui, então ele tá nesse lugar aqui. Então a gente vai ter que procurar. E a gente acabou de achar sem querer, mas acabou de achar. さて、この先、堺では別人になりすますことにしよう。 Por que precisa ser outra pessoa? Não entendi. Não acho necessário. Você não precisa ser 2 pessoas.失礼つかまつりました。私は商いをしておるもので、堺のことなら何でも知っておられる早急様にぜひお目通りをと。それはご丁寧に。ですが訪れるすべての商人と会ういとまもなく。もちろん無駄手間にはいたしません。取引のご相談をしたく、ここに書状も。それでは。Quer ver? Agora você ficou curioso. Engraçado, né? 以前に白金であれば父上の蓄えが役立てるやもしれぬな。そして種子島の注文もあると。これは信長様の印。我が父が上様の茶事を任されておると知ってて参ったというのか。お噂は。鉄砲の調達も任されておると知りながら父に会おうとはよほどの世間知らずか、ずうずうしいのか。堺で一旗あげるには大胆さも必要かと。競い合うより共に利する道もありますゆえ。存外抜け目がないのだな。相応の分け前があるならば調達に手を貸してやろう。お主の名は何という？千代です。わしは宗君。
よく堺に参られた。ここでは対価なしに得られるものは何もない。この助言の他にはな。町に商いの用がある。どうじゃ、歩きながら互いの話でもせぬか。ご高名なのですね。今池は知られておるからな。堺の茶人は皆敬われておるのですか？ごくわずかなものはな。だが父は中でも格上、当人もそれを誇らしげに語るだろう。宗君様のお見立ては？認めておるとも。賢くしたたかなものにしかあの地位は得られん。いずれ家業を継ぐまでにわしにもその強胆さが備わると良いのだが、家業といえばわしには片付けねばならぬさじがあってな。翔太、銭の貸しが残っておるが、父の早急が立腹しておるぞ。儲けが少なく、あと数日のうちには。信長様がお越しになるやもしれんのだ。上様もかような話には憤慨なさろう。いえ、明日までには。宗君様とお父上は信長様とご面識が？父は信長様の茶坊主をしておる。父の富と権威の大半は上様のおかげで手にしたもの。そのお返しにこの堺で信長様をお支えしておるのだ。信長様ほどの武士が茶の文化をたしなまれるとは。それどころか礼式をとても重んじておられん。戦場の内外で品格をお示しになりたいのだ。ですが暴君と呼ぶ者も。声高に言うでない。確かに度を越しておるとか大胆不敵だと耳にするが、いさかいの絶えぬ地を上様のようにまとめた方はおらん。立派なお方だと。類まれなる才覚をお持ちだ。この不穏な世で信長様が権勢を振るわれる限り、今池も栄えることができるのだ。あの言葉お分かりですか？南蛮の言葉は少しね。昨今は町で耳にすることも増え、不安に感じておる者もおる。攻め入られると？位置を乗っ取られると。南蛮貿易は我らが取り仕切らねば、それがわしの大仕事となろう。さあ座れ。商いの用があったのでは？堺での取引は酒を酌み交わしてやるものなのだ。それより茶会に招いていただけませんか？多くの機会が得られるとか。父が茶を振る舞う相手は権威ある方々ばかり。お主をもてなす理由があるとでも？今池にお認めいただいたとなれば、より大きな商いができるようになり、互いに利となりましょう。お主の言う通りだ。堺で生き残りのし上がるには、まさにそうした厚かましさがものを言う。ではわしから父に話を通してやろう。うまくゆくとよいな。もう一つお願いしたきことが。鉄砲の売り買いなら堺が一番とか。そうした商いをするお方、特に女子衆がおればお会いしたいのです。鉄砲の商いに興味のある女子衆か。父がそれに何と申すか見てみるというのも一興か。よし、では聞いてやろう。茶の作法を身につけておけ。それと茶会にふさわしき着物も小袖でよいぞ。もちろん、これは旅用の着物ですので。よし、茶会までまだ間がある。支度ができたら今井の屋敷に来い。茶会で周りを欺くにはそれなりの小袖がいる。よく選ばなくては。Bom, obtenha um COSOD e fale com um comerciante de chá. A venda no sudoeste de Sakai, que é onde a gente estava. Então a gente vai ter que voltar. Eu acho que é o mais próximo, eu vou aqui.
Deixa eu ver o mapa. Cadê? Sudoeste. O Eblion, Abalue, Blue, Blion. Ó menino. Abalue, Bibulue, Bimenino. Abalue. Obtenha um custódio. Será que vem vestindo-se para o sucesso? Eu tô achando que é comerciante. Eu tenho que ir no comerciante pra comprar. Só que não tem comerciante no sudoeste de Sakai. Ó. Ele ainda... Será que é aquele... Não, aqui é pra se esconder. Agora eu tô achando estranho, porque... Ó, a venda no sudoeste de Sakai. Então a gente precisa... Será que é aqui? Não. Achei. Sakaiに出るならとびきりいい小袖がいる。Parece ser tão mais próximo. Será que é esse cara?上等な小袖を探しておるんだが、うちの小袖はどれも上等だよ。高貴な方々との茶会にも使えるほどの品か？ああ、それなら7日もあればいいのを仕立てられるよ。7日もか。仕方ないのさ。仕入れの船が賊に襲われて絹が入ってこなくなってね。みんな困っとる。そこに飾られとる反物は？あれは見本さ。では私が絹を持ってきたら？小袖なら1日で仕上げられるが、賊どもがのさばったままじゃ堺のどこを探しても絹はないだろうよ。Entendi. Eu entendi. E coincidentemente vai estar no barco onde tem a águia. Na verdade é esse, só que eu acho que é o do lado que a gente vai. Eu vou parar no meio deles, porque eu não sei qual dos dois que a gente vai. Qual dos três a gente vai. Eu acho que eu descobri. Hitomeを避けるが得策じゃない。あの絹を自分のものにして小袖を仕立てたいとか思ってんじゃねえのか？小袖より銭さ。堺の商人はいつも出し渋るけど結局は支払うんだ。そういうな。小袖を着たお前も見て。メイドの土産になる。Quem me viu?
影を追っても無駄だ。すぐに片付けてやる。Esquecido que a gente tava com essa arma sensacional. 堺に届くべき絹じゃ。海賊の好きにはさせておけん。Barco de seda. Então agora o negócio é o seguinte. Eu queria saber se tem alguma coisa nesses dois navios. Ali tem. Aqui já não tem mais. No outro navio tem dois. Tem um barco aí, você vai pular no mar, filho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, essa gosta de mergulhar, né? Como é que o filho não tem... Derrubou de fogo. Vem aqui agora, o outro é aqui em cima, né? Mas é o que eu falei, o que mais me pega é que a gente veio nesse navio. E aí eu não sei se realmente foi vacilo meu de não ter pego. Mas é isso. Agora não tem nada aqui. Se aparecer alguma coisa, porque realmente eu imaginava.絹ならある。一日で小袖を作ってくれたら残りの布はやろう。ああ、よし来た。どの絹を使う？その赤いのなんていいんじゃないかい？黒はどうだ？黒が好きでな。異国の黒絹があるね。ほら南蛮のさ。風合いは唐物に負けるけど異国の風情があっていいかも。Ai, meu Deus, e agora? China ou portuguesa?
meio pá com os portugueses. Ele tá fazendo negócio com os portugueses, mas tá meio pá. Mas como os portugueses estão entrando... O cara falou que não suporta os portugueses. O susume通り赤い小袖にしよう。いいね。ちょっと待っといて。これまでで一番の出来だよ。茶会がうまくいくよう願っとるよ。これなら大丈夫じゃ。ありがとう。茶会に着るものは手に入れた。あとはどう振る舞うべきかを習わんと。Oeste fica ao norte de Sakai, ficam em barracas ao ar livre. Então, norte, barracas ao ar livre. Eu acho que aqui eu vou entrar no corpo que não pode. Opa! 今のは妙だ。おこぼれに預かろうと思ってた。人にたかりやしいやつら。Meu, como que o cara tava coisando lá de trás? Me fala. Cara, eu acabei de matar dois meninos, você devia achar que você consegue, cara. Pelo amor de Deus, cara. O General Fantasma. Meu, que negócio inesperado. Eu, quando eu olhei o brilhinho azul, eu falei assim, opa, 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 é o comerciante de chá. Só que daí, na hora que eu vi que os dois sacaram... Como é que guarda, né? Ah. 言われた通りにせえ。すまん。厄介事はもう当然だ。 Então eu fico imaginando. As barracas devem ser por aqui. Irashai! Só que isso não é o comerciante de chá. Ou será que é? De qualquer maneira, vamos ver o que a gente consegue vender. Ah, na verdade, vamos ver o que tem no nosso inventário. Nossa. Caramba.
aqui já começou a ficar insustentável para dourada. 150, 560, 30 a menos só. E o outro troca reforço de sangramento por reforço de desorientação e é menos. Então na verdade é 2 vermelho e 2 verde. E 8% de crítico. Aqui já diminui daquele, mas aumenta. 541, 564, 776. 776. E aqui também diminui, só que nesse na mesma coisa. Eu não sei, gente, pra qual que eu troco. E se eu troco também. Se eu for trocar vai ser por esse. É que eu acho que se eu evoluir a vermelha, se eu passar na forja, que eu vou ter que evoluir a forja, mas se eu passar na forja, vai ser um dinheiro jogado no lixo, né? Dinheiro jogado no lixo vai ser bom. Eu acho que eu vou trocar. É que, cara, 35%. Vamos lá. 4, 8, 12. Então ali é 2, 3, 4, 5, 6. É um pouco mais de 150 quando tem 1. Então eu vou trocar. Eu vou deixar. Aí aqui é aquela lá. E aqui já não tem nada. Eu vou vender o resto. Só não vou vender a vermelha. Mas eu vou vender o resto. 4つの海を越えて運んできたシヌ。 Tá bom, Watashi, Watashi. Mata quando koyo. またいつでもおいで。 Voltamos. Toda vez que eu for no mercado, cara, eu começar a vender coisa, eu vou dar essa cortadinha, porque senão demora muito essa animação. Bom, Porto de Sakai, certo? O negócio tem que estar aqui. Barracas ao ar livre. このアキンドたちなら茶の作法を知ってそうだ。茶の作法が学べるところをご存知でしょうか。私を千利休だとでも？どなたです？千利休を知らない？天下一の茶人じゃありませんか。今ここで茶を買うておるのが宗久殿なら同じ世辞を申したのであろうな。お戯れを利休様。うちの大事なお客はあなた様だけですとも。まったく調子がいいのう。茶を教えていらっしゃるのですか。茶に興味などない有力な大名や金持ちの商人の子ら、それを相手にな。私は大名の娘ではなく一介の商人ですが、茶の湯の作法を学びたいのです。茶会は貴賤の区別なく興味を同じくする者同士が知り合う良い機会であると伺いました。それゆえぜひとも。そなた堺のものではないな。まだ富と引き換えに魂を売り払うてはおらぬようだ。はい、私はただ今井宗久様の茶会に出るため作法を身につけたいのです。今井宗久とな。ならばわしが力になろう。屋敷へ来るがよい。話は歩きながら聞こう。茶はわしの屋敷まで届けてくれ。してそなた堺へ参った本当のわけは。
商いに来ておりますが、同行の使とのつながりを。おお、そうであったな。何にせよ縁あってこうして生きようたのだ。無下に断ることもあるまい。宗久様の名を聞き、妙なお顔をされていましたが、気がかりなことでも。同じ茶人として宗久殿のお働きには敬服しておる。ただ茶の湯についての考えが異なるのだ。つまりお嫌いだと。それついたぞ。茶の湯の稽古には支度を整え、落ち着いて臨むが肝要。始める用意ができたらわしに知らせるがいい。 Voltei. Resolvendo problemas. できました。ではついてまいれ。Só eu tô com a impressão de que é possível esse cara me trair em algum momento? Esta 四季の和敬静寂を表しておる。互いに言わして敬い、清らかに静かに望むこと、それがわしの茶の湯の心得。始める前に利休殿は何をお望みでしょうか。望むとは。堺では全てが銭か物と引き換えだと聞きましたゆえ、見返りに何をと。よいか。わしは多くの者が代償を求めるように、わずかでも安らぎをもたらしたいのだ。わしがそなたに与えるものに見返りなどいらぬ。さて、まずは作法の根本からだ。客は皆地位や肩書きを分けるよ。 Isso daí é sem. Ou ele vai trair a gente, ou ele vai ser tipo aquele cara, mestre Pai Ling, aquele cara que sempre vai ajudar e tal, mas não sei, né? 等しい立場で茶室に入る。亭主は客を丁重にもてなす。人は初めの振る舞いで相手を見定める。例はどのようにする。 そう、それでよい。中ほどの礼で互いに等しき立場となればこそ、おごりや自負心を捨て、掛け軸や詩歌、建物の美しさを共に語らえる。そうした話にはとんと疎く、ことに詩歌などは。案ずるな。目にしたものを別の何かに例え、その様子を表せばよい。天切り裂きし大来のようにな。血の花咲きぬ刀傷と。さよう。運が良ければその席で歌を読む羽目にはならぬであろう。場を清らかに保つには心遣いと行いの両方が肝要となる。茶器を清め、茶碗を回すことも。茶碗を回すとは。皆が一つの茶碗を使い、おのおのが少し右に回してめでる。これは茶碗の正面。つまり最も美しき面が常に亭主や他の客人に向くようにという心遣いと敬意の表れだ。他に知っておくべきことは。 Sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer na hora que eu encontrar os caras que eu tiver na reunião do chá? Eu vou ter que fazer tudo isso. Eu vou ter que fazer o cumprimento médio. Por que eu escolhi o médio? Porque se você cumprimenta pouco, você não tá dando devido respeito. Se você respeita muito, você tá quase que falando oi imperador, oi imperador. Pelo amor de Deus, desculpe imperador, né? Então, metadezinha, legal. Eu lembro do Último Samurai, que ele ensinou a falar com o imperador, o Tom Cruise, né? Aí agora o negócio da tigelinha, então a gente tem que lembrar disso. Isso daí vai lembrar, o do cumprimento eu não tenho que lembrar, agora esse daí... 宗久殿に招かれたのであれば、贈り物を渡すのがよかろう。そなたのため
蔵にあるわしが集めた茶器から3つ弟子に選ばせ用意した。どれか1つを選び宗久殿の茶会に持っていくがよい。金の縁飾りがついた技巧の茶瓶だ。明の職人の腕の高さがよく現れておる。このつつましい茶壺、これは多くの茶人に受け継がれてきたものだ。最後は素朴な竹の柄杓、傑出した職人修徳の手によるものだ。お気持ちはありがたいのですが、かようなものいただけません。遠慮は無用。ここで受けた恩はそなたが他の誰かに施せばよい。それが巡り巡って世を平らかにするのだ。選ぶがよい。Eu acho que aí é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui só pra pensar, porque eu não sei se vai parar sozinho. A gente pode ir direto. Porque tem ouro. Ele vai se sentir mais prestigiado. Só que talvez mostre desespero. Se você der uma conchinha entalhada pelo, né? Cadê? Aqui, ó. Produzida pelo incomparável artesão Shutoko. Então, eu não sei se eu dou um negócio do grande mestre que passou na mão de vários mestres, ou se eu dou outro de ouro, eu não sei se eu vou dar não. Seria o certo? Talvez. Talvez os outros sejam muito humildes para a cerimônia. Essa modesta concha de bambu. Um singelo pote de folhas. Só que eu vou com uma roupa chinesa, né? Eu não sei, cara. Deは習得の竹の柄杓を。良いものを選んだな。社会でそなたの望むものが得られるよう願うておる。用事が片付いたらまたわしの元を訪れるがよい。Talvez isso, na hora que ele ver, ele vai falar: opa, isso daqui é pelo artesão Shutoko. 茶会に出るための用意は整った。今井の屋敷に戻ろう。Agora informe Imai Sokun. Independência e cultura em Sakai. Caramba, esse cara ele realmente existiu. Doideira. Como que pode, né? Alguns dizem que... Alguns dizem não. Realmente aconteceu isso. De os japoneses tentarem boicotar, achando que o jogo ia
né, desmerecer a cultura e tudo mais. Gente, vocês não fazem ideia. É que eu... わしらの作物を奪っていくだけじゃ飽き足らず、船や荷車まで持っていきよって。皆腹を空かせておる。歌舞伎者に奪われたのか。Tem muita gente que não conhece a cultura, não conhece muita coisa. Pô, com esse jogo, gente, pelo amor de Deus. Opa. Ah, esse gatinho a gente já... Olha o tanto de informação, sabe? Isso aqui é o nosso negócio, né? Aberto pra nós. 父に引き合わせる前に小袖に着替えておくとよい。うちの者に支度を手伝わせよう。自分で着られます。身支度をさせるということはただ着るのとは違う。Ou não atingam. 千代とな。はい、早急様。地高よれ。おいて目も悪うなり、力もないゆえ身構えることはない。そなたのような若者がかような商いをまとめたとて何も驚きはせぬぞ。わしがそなたとさほど変わらぬ年で堺で最も繁盛していた蔵を切り盛りしておったと言うたら信じるか。はい。はっはっはっ。さようか。してそのご注文は信長様より直々にいただいたのか。いいえ、お取り次ぎの方とやり取りしただけで直には。そうか。あのお方ならそうなさるはず。して取り次ぎの者の名は坂上忠太と。知らぬ名だがいずれ会おう。時にそなた、茶会とは何のためにあると心得る。茶会とは四季を重んじる場と伺っております。利休殿の教えに従うておるのか。恐れながら未熟者ゆえご指導いただきたく。利休殿は茶の湯の心に重きを置かれるが、肩もまた劣らず大事。礼式を敬うことこそその一服を敬うということ。覚えておきます。よし。実はそなたが探しておった鉄砲に興味のある女子衆が。失礼いたします、早急様。明智様が前触れなくお越しでお話があるとのことにございます。お通しせよ。Mitsuhide, eu acho que deve ser algum cara que a gente vai ter que pegar. Só você reparar o que está acontecendo aqui agora. Ou ele vai ser um aliado muito forte. 早急殿、誠にすまぬが信長様のもとへ急ぎ参ずることとなったゆえ、3日後の茶会には参ることはかなわぬ。それは残念にございます。されど明智様をお招きするよう仰せになったのは上様でございましたのに、なぜ唐突に。あれほどご聡明な方のお心を推し量れる者はおりますまい。ごもっとも。信長様には書状にて無念をお伝えしておきましょう。わしからお伝えするゆえ、それには及ばぬ。小姓に心ばかりの品を預けておいた。それで詫びの印とさせてもらいたい。いつもながらのお心遣い、痛み入ります。Eu acho que eu acertei no presente, porque não tem nada de ouro na casa desse senhor.
今のお方をご存知か？いえ、どなたで？明智光秀様、信長様の武将のお一人じゃ。もしや私の取引と明智様に関わりがあるとお思いで？証拠を見るまでは何も信じぬ。それに答えが新たな疑問を生むこともあるでな。明智様にお疑いを？そなたを面白いとは思うたが、新参があまり出過ぎたことを申すものではない。茶会の前に客は庭に集まる。そなたもそこで待つがよい。Sabe que a gente tem que lembrar que um dos caras que estavam lá, um dos 12, um dos 10, sei lá quantos, era um idoso, era um velho, né? A gente tem que lembrar muito disso, não podemos esquecer de jeito nenhum. Mina, kao já na. Chio と申します。どうぞお見知りおきを。聡子じゃ。年派の床の者もかような会に招かれるとは知らなんだ。あなた様のように教養あるお方から学ぶようにと宗久様がお招きくださいました。失礼。私などいつまでもわらべのようでは作法も学べぬとおじによう言われる。今日は夫の名代で参ったが狩りの方が性に合う。おお、何を狩るのです？野党じゃ。野党？領地を荒らしておるのでな。我が家の女中たちに鉄砲を習わせ見つけ次第天誅を下しておる。されど家の者を養うため、奪われたものを取り戻すために盗む者もおるのでは？罪の中でも盗みは特に浅ましい。命が惜しいならそもそも盗みなどせぬことじゃ。この場にそぐわぬ話をした。桜を眺めてくるとしよう。すまぬが少し席を外すぞ。おや、どうなった？千代と申します。はあ、上限を上げようか。良い小袖には奮発するだけの値打ちがあるものだよ。今は絹が足りぬとかで。そこを何とかするのさ。堺の者は妥協しない。一品を手に入れなくちゃ。いきなり失礼したね。私は若さ聞いたことぐらいあるかもしれないね。堺には着いたばかりですが、名の知れた方とはぜひお近づきになりとう存じます。なら相手は間違ってない。いい感してるね。私はこれからもっと名を馳せる。差し当たっての狙いは堺だ。私はここの生まれじゃないし、遠慮がないと言われることもある。ここの人らは礼儀正しいのかあけすけなのか、お前どこから来たと言ったっけ？どこからとも申しておりません。この堺を故郷にできたらと。いい答えだね。茶会を楽しむといい。堺にとどまるつもりなら大阪城によりな。
私はそこでちょっとした仕事を差配してるんだ。 Castelo de Osaka. Mal sabe ela que a gente levou todos eles. Ou sabe e eu levei ela e o jogo ressuscitou, né? Pode acontecer. Ah. お初にお目にかかります。千代と申します。私はお玉。酒井は初めてか？町の着こなしを知らんようじゃな。飾り立てることに興味がありませぬゆえ、飾り付きの鉄砲なら別ですが。そのようじゃな。今井様とはどのような？家同士が旧知の間柄でな。してそちらはこの茶会にどうやって招かれたんじゃ？宗匠千の利休に指示いたしました。利休様はお弟子を選ばぬという宗久宗匠のお話はまことのようじゃな。Nossa, que ええ、家の名しか褒めるところのない子らを教えるのはうんざりだと。Toma. どうも怪しい。そのこそでも茶の湯もあなたには不釣り合い。宝の持ち腐れもいいとこじゃ。今なんと？田舎者は痛い目に遭う前に田んぼにお帰りなさいな。 Tinha uma mulher no meio, naquele meio, não tinha? Pode ser ela. 利休殿の教えを思い出さなくては。亭主への挨拶の作法は確か。今井家の当主としてお運びにお礼申し上げまする。千代殿。そなたは正客。わしのそばに座るがよい。茶の立て方についてよく学べよう。身に余る光栄です。 Adornos pro resto. Eu só não lembro se gira pra direita ou pra esquerda. Acho que gira pra direita.うん、このお茶には覚えが。何年も前に公方様と飲みました。まだ京にいらした頃ですが。結構なお手前でございました、宗久様。特別なことはせず、その茶の持つ本来の良さを引き出したまで。あ
まあ実に見事な茶碗ですこと。我が師竹の女王総称よりいただいたものじゃ。Eu posso estar errado. "味わいが程よく調和して心が落ち着きます。宗久様、おもてなしへの感謝の印に、かつての将軍足利義満公より伝わるこちらの担当を。実によく手入れされておるの。今池同様、長く持ちましょう。宗久様、この雁の絵は時をかけ、とくとご覧いただければ幸いにございます。礼を言うぞ、里子。見事な筆使いじゃ。宗久総将、名工世官の手によるこちらの能面をぜひお納めくださいませ。Eu acho que é ela. Eu acho que é ela. Eu acho que é essa. 越前大野の世官か。実にお目が高い。つまらないものにございますが、どうぞお納めください。おお、これは確か秀徳の作。信長様ご所蔵の品であろう。利休殿を通じまして、お気を悪くされたならご容赦くださいませ。なるほど。それで徳信が言った。気を悪くなどせぬ。利休殿のお心遣いにお返しをせねばな。手土産までいただき誠に恐縮。忘れがたき茶会となり申した。ではこれにてお開きとしましょう。この中からお父を殺したやつを突き止めるにはどうすれば。仇討ちの機を逃すわけにはいかん。この者にはお父を殺したやつには感じなかった品がある。育ちゆえに情に薄いが残忍とは思えん。月夜に人を殺めるお玉は想像に難くない。私に感づいたか、もともと意地が悪いのか。他の者と比べ若さは私によく似ておる。これほどの地位を手にするまで苦労も汚いこともしてきたことだろう。この機を逃すわけにはいかん。その死に際に私の素性を知るがいい。やれてない。何をするつもりじゃ。あの世、なすべきだったことをなすまで。なぜこうも心が晴れん。この女は敵ではなかった。この文がその証じゃが、大名にも劣らぬ悪ドスじゃな。おのれ、若さに騙されたか。あやつは大阪城におると言うとった。そこで追い詰め報いを受けさせる。Será que apareceria isso com qualquer uma das duas ou será que eu realmente escolhi errado?
verdade ela era ela mesmo. E aonde que ela tá? No castelo? Castelo de Osaka. Então é pra lá que a gente vai, meninos. Tem entrada pelo forro? Não. Aquele esqueminha, né? Levar todo mundo de novo. Eu acho que o outro vai vir. Ou não. Ah, respondido. Então nós passamos, galera, por lugares
diferentes, porém iguais. É o que eu falei aquela hora. É o que eu disse aquela hora, deixei bem claro. Uma ou outra, a crítica seria negativa. Seja por preguiça, ou seja por vacilo do jogo. De qualquer maneira, eu acho que aqui tem bastante gente. Nanda? Pera aí que aqui não vai ter o que fazer. Eu vou fechar essa porta. Ele tá virado pra frente, não tá? Que não dá pra ver. Mas tá. Aqui eu posso abrir? Por que tem 3 agora aqui? Ah, tem outro corredor aqui. Ok. Eu vou tentar fazer uma coisa muito ousada. Muito shinobi, meu brother, muito shinobi. Aqui é só para descer pro aqui embaixo. Como é que faz para descer? Onde que tá a escada? Nesse andar nós temos 3. Na verdade 4. Na verdade 5, né? Nani? Nani? E ninguém ouviu essa. Bom, agora nós temos 2. Como vai ser atrás?
vacilei lá em cima, né? Ah, eu vacilei lá em cima. Aqui desce. Oxe, mas é lá fora. Onde foi que eu desci? Será que eu vou ter que sair do castelo? Aqui não tem porta. Vixe. Vixe, 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 vixe. Eu acho que vai dar ruim. Oxe, como que... Como que eu chego aqui? É aquela porta mesmo, mas não abre. Vixe, eu nem vou tentar. Tem até um negócio aqui, mas não tem como eu tentar. Aquela porta não abre pra mim.
O ruim é que você não vê nada, você não consegue... Não é possível que não tenha um fogo. Não é possível, cara. Será que eu tô vacilando? Tem algum lugar? Pera aí. Não tem. Ganha 1%, quase 1,5%. O outro quase 2%. E você perde só 0,6 de vida. O problema é que eu perco também mais sei lá quantos por cento de pontos por maestria em Shinobi, né? Acho que eu não vou trocar ainda não. O negócio é que, pelo visto, eu tô no nível 14. Preciso realmente ir pro ferreiro. Aqui diz que eles não usam tocha pra você saber andar no escuro. Ah, eu não quero isso. Muito chateado com esses dois que eu não consegui pegar. Mihari が目を光らせとる。見られたらまずい。Eles estão alertas, mas estão começando a ficar em poucos números, né? Já levei vários. O castelo, por exemplo, tá limpinho.
何者しか。Tô estranhando. Sabe uma coisa que eu não vi aqui? Cadê os samurais? Cadê os samurais de Otaka? Não é um castelo isso aqui? Eu não invadi, não tem o negócio? Eu acho que eu vou ter que matar ela pra eles aparecerem. E aí é sacanagem, da pior espécie. Achei ela já. O ideal seria... Ela tá com reforço. Ela tem 3 vidas. Vamos fazer o seguinte antes de pegar ela. Não. Não vou. Voltamos. Nossa, graças a Deus a gente voltou exatamente daí. Meu Deus do céu. Deus é demais. Bom, é pra isso. É isso que eu queria. Galera, 8 pontos de maestria. Eu nem tinha visto isso. Mas vamos zerar todos de 1. Então, aqui não tem mais. Aqui tinha esse. Aqui também zeramos. Aqui tinha esse. Tinha esse. E aqui também não tinha.
Escolhemos esse de 5 ou escolhemos um de 3 e um de 2, hein? Naoi subtrai um segmento de vida. Adicionais com assassinatos de solo. Ao usar o Matanto, Naoi pode assassinar 2 alvos com um único ataque. Naoi subtrai um segmento de vida com assassinatos. Então aqui é com assassinato de solo e aqui é com assassinatos. Então, obviamente, prefiro esse. E agora um Shinobi, que é o que nós somos. Ao agarrar o inimigo, aperte para assassinar. Usar o arpel pode escalar mais rápido. Não sei se isso é interessante para agora, viu? Aumenta a capacidade máxima de todas as armas. Isso é muito importante. Eu quero muito pegar isso, mas eu não sei se é agora. Aumenta a duração da fumaça. Putz, isso daqui também é muito bom. E aqui é o Shuriken. A gente adquire Shurikens, é isso? Acho que eu vou usar o Shuriken. Pelo menos aumenta mais ferramentas. Ah, deixa eu ver o resto. Ataques de esquiva bem-sucedidos geram 10% de um segmento de adrenalina. E a correntar agora tem efeito sobre inimigos pesados. Eu vou naquele lá, eu vou abrir shurikens. $245 contra... Nossa! A shuriken é só pra deixar os caras putos, né? Pelo visto.この鉄砲、これから全てが始まった。黄金の輝きを自慢しとったな。ならばこうしてくれる。これでよし。箱はあの晩馬上にいた男が持っとるはず。隠れ家に戻り、鬼が死んだことを富に伝えよう。素朴な茶碗じゃな。E foram 3. O triângulo. Aí agora seria da hora se fizesse esse, formasse a estrela de David.
Fale com o Tomiko. Na verdade, antes eu vou atrás da Yaya, porque eu acho que a Yaya vai pra lá. E ela vai virar alguma coisa boa pra nós. Fale com o Senryu. Eu vou levar primeiro. É verdade, primeiro eu vou. É por causa dele que tudo foi bem. Então. Ah. Olha! Eita caçarola! Tanto. Muito bem. Aonde que ele tá? Ele está ao norte de Yamashiro. Ele está em Kyoto agora. Ele está a oeste do Palácio Imperial. Ah, não. Aonde que é Kyoto? Será que é aqui em Yamashiro? Ah, ao norte de Yamashiro. Kyoto. Ele está em Kyoto. Ele está a oeste do Palácio Imperial. Provavelmente o Palácio Imperial deve ser isso daqui. Se não for isso daqui, é isso daqui. E aí provavelmente vai estar pra cá. Ele pode estar aqui, ó. Arashiyama. Vamos tentar ver. Não vou gastar agora não. Até porque eu não vou pra lá. Lá está muito distante de mim agora. Então não vou pra lá. O que tá perto de mim agora? Encontre Yaya. Ah, ela tá aqui. Encontre o mercador de equipamentos. Não, aqui é o castelo, né? Pera aí. É o canteiro superiores. Baú lendário. Será que eu pego? Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui. E vou pegar o... Eu vou pegar os samurais.
見つけたぞ。Você não vem até aqui? 下に行ったぞ。イガニン。頭上じゃ。Eu só quero saber quantos que eu tenho que quanto que eu tenho que levar aqui. São mais 2. E um deles tá ali. ふざけはよさぬか。すぐに終わらせてやる。くたばれ。Parece que tem menos gente, né? Eu acho que os que eu levei contou. Um pouco, pelo menos. Mais 4 pontos já. Nossa, é verdade. Agora tem a de tanto, né?
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. E aí aqui eu pego um de um. Ah, mais 4. Nossa, é tudo caro, né? Ainda não tá perfeito, mas vai ficar. Nossa, é reunião. O que tá acontecendo? Naniかあるか? まだ探しております。Cadê? Foi um massacre. お前はここで死ぬ。怪しいものを見逃すな。何者であろうと逃がさん。敵を探すぞ。ついてこい。手を貸してくれ。さあ来い。Seria bom eu achar a vida. Achei você.
Oxi. Oxi. Sobe, filho. Aha. Aha. Mais 2. Então vamos lá. Aqui um já era. Aqui um já era. Aqui um já era. Aqui um também já era. Aqui um também já era. E aqui um também já era. Então agora a partir é zerar os de 2. Galera, e é depois de terminar mais um castelo e pegar mais um dos assassinos de papai que nós terminamos este vídeo aqui. Mas nós continuamos desta mesma imagem. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se vocês não estiverem lá, eu vou saber, vou gorar, vou fazer uma macumba forte, tá entendendo? Uma macumba oriental, feita com ópio, esquilos selvagens e aranhas do deserto da Austrália. Tudo isso em menos de 24 horas para você, ok? Então é isso, espero você no próximo vídeo. Até lá, meu brother!